Olá, meus amigos são paulinos e são paulinas de todo o planeta. Grande noite para todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Emerson Borges, aqui do canal Tiro de Meta, jornalista esportivo, comentarista e repórter de campo, também pela Rádio São Paulo Digital, na qual eu estarei de volta já a partir aí, depois do Mundial. Recebi um ultimato ao vivo do Ramone Ártico, cobrando a minha volta como repórter de campo, né, passando aqui esse momento do Mundial de Clubes. Nós estaremos de volta nos gramados do Morumbi como repórter de campo. Aliás, nos gramados do Morumbi, que agora colocaram o letreiro lá, né, já faz um tempo. Então, agora que tem o letreiro, eu falo nos gramados do Morumbi, tá ok? Então, para você que não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal Tiro de Meta. Se você puder deixar o seu like, se inscrever e compartilhar, será uma grande honra ter a sua companhia por aqui. A gente vai falar de mercado da bola, vamos falar de um vídeo aí dos meus amigos Arnaldo e Tirone, vou colocar o vídeo aqui na íntegra aqui, dos dois falando a respeito do Rian Francisco. São Paulo está classificado para a Copa do Brasil, oitavas da Copa do Brasil, e agora o Zubeldia tem dado uma quietada nas grandes repercussões negativas que estavam do lado dele. Por quê? Porque o Zubeldia estava bem marcado nesse sentido aí, de que muita gente não estava gostando do trabalho dele, e aos trancos e barrancos ele está chegando, está classificado na Libertadores, está classificado na Copa do Brasil, conseguiu uma vitória importante diante do Grêmio, a gente vai falar sobre isso também, né? E conseguiu dar uma respirada aí no Campeonato Brasileiro. Mas aí tem algumas coisas que a gente vai precisar ponderar em cima de tudo isso aí que a galera tem falado. Eu ainda tenho as minhas desconfianças do trabalho do Zubeldia. Agora está todo mundo endeusando ele. E os que estavam defendendo estão, né, batendo alto que eles sempre estiveram certos. Mas a gente precisa falar algumas coisas, tanto negativas quanto positivas também, do trabalho do treinador, ok? Mas antes disso, deixa eu falar aqui para vocês das informações do mercado da bola do São Paulo Futebol Clube. Tem algumas coisas acontecendo e a gente precisa conversar a respeito disso. O técnico Luiz Zubeldia, tá? Segundo o jornalista Emiliano Hadi, que é jornalista da ESPN da Argentina, ele está muito prestigiado no Boca Juniors. Está sendo observado pelo clube para assumir a equipe no Super Mundial, tá ok? Então, eu fui buscar as informações para saber a possibilidade da saída do Luiz Zubeldia do São Paulo Futebol Clube. Será que existe alguma possibilidade dele sair do clube? Então, vamos lá. Palavras do próprio treinador do São Paulo, tá ok? Não é palavras de jornalista, não é palavras de comentaristas, não é palavras de membros da diretoria do São Paulo. Palavras do próprio treinador. O que ele diz? Ele não pretende sair do São Paulo agora. Ele quer ser campeão da Libertadores da América. Ele acredita no grupo e entende que esse grupo do São Paulo pode sim ser campeão da Libertadores, que é um time aguerrido, que é um time que compreende a filosofia de trabalho dele e que estão se apegando e se agarrando à filosofia que ele tem proposto para o time e que o time está extremamente unido e não há razão nenhuma para ele sair do clube, sendo que tanto ele quanto os jogadores querem ser campeões da Libertadores da América. Por esse motivo, então, está vetada qualquer saída do Zubeldia, pelo menos para o Boca Juniors. Agora, a gente sabe que o mundo gira, né? E é lógico que tudo depende daquilo que é apresentado na mesa. Se o cara recebe lá um caminhão de dinheiro na mesa, fica complicado o cara não deixar o clube. Fica muito difícil. Se vê os caras da Arábia Saudita lá e promete um salário para o cara lá, junto com a sua comissão, de 5 milhões de reais mensais, 10 milhões de reais mensais, o cara não vai pensar duas vezes e vai abandonar o barco sem dúvida nenhuma. Mas nesse caso, gente, é o Boca Juniors, né? E o Boca Juniors também não vai chegar lá e vai meter um salário
estratosférico em cima do Zubeldia, de jeito nenhum. Seria mais ou menos o equivalente que ele ganha por aqui também. Então, isso não mudaria os pensamentos do treinador. Tá ok? Então, de pronto, imediato, o treinador permanece no São Paulo. Agora, uma excelente notícia para os torcedores são paulinos. O São Paulo encaminhou a renovação de contrato do atacante Luca, de 17 anos de idade. O novo contrato do jogador vai ter um reajuste salarial e ele deverá ser válido até a metade do ano de 2028. Luca, mais um talento da base do São Paulo, um jogador extremamente importante, que vem ganhando e conquistando o seu espaço no São Paulo Futebol Clube. Sem dúvida, é um jogador que vai agregar e vai agregar muito ao São Paulo. Então, eu vejo essa renovação de extrema importância, tá? Outro também que já está se adiantando para renovar o seu contrato, no caso o São Paulo, em busca da renovação de contrato, é do volante Pablo Maia. O São Paulo já conversa com Pablo Maia e já tem conversas avançadas para estender o contrato do jogador. Embora, se eu não me engano, ele tenha contrato até 2027, se eu não estiver equivocado, o São Paulo já está tentando estender esse contrato até 2029, tá ok? Agora a gente precisa falar um pouquinho também a respeito do mercado da bola ainda, e que o São Paulo está no mercado da bola busca de um centroavante. É isso mesmo. O São Paulo está tentando buscar no mercado internacional um jogador acima dos 30 anos de idade, ou beirando aos 30 anos de idade, jogador experiente, que já competiu torneios como Libertadores da América, Sul-Americana, enfim, né, torneios internacionais. Esse jogador pode ser até europeu. O São Paulo está em busca deste jogador experiente, esse centroavante, para o São Paulo contratar, tentar um empréstimo, algo do tipo, para suprir, né, a necessidade do Caleri e também nos mata-matas aí da Libertadores da América. O São Paulo está firme e forte no mercado atrás desse jogador. Eu não iria, eu daria mais espaço para o Rian Francisco, foi importante no jogo contra o Náutico, mais uma vez, né? Ficou ali brigando pela bola, a bola acabou sobrando para o Rodriguinho fez o gol, enfim, é um garoto aí que pode ajudar muito. Eu não contrataria, a não ser que fosse um jogador muito acima da média. Mas para contratar jogador igual, por exemplo, o André Silva, eu prefiro que o São Paulo dê oportunidade para o Rian Francisco, pelo menos essa é a minha opinião, que eu acho um jogador extremamente talentoso e importante para o clube, né? Antes de eu falar do trabalho do Zubeldia, eu quero colocar aqui os meus amigos, né? O Arnaldo e Tirone, que fizeram um comentário da partida sobre o Rian Francisco, que teve até ali, né, uma certa desentendimento entre os meus amigos ali. Vamos dar uma olhadinha aí, os meus amigos Arnaldo e Tirone. Gostou, né? Mas a gente gostou sim, eu gostei mais que você, porque eu não achei, porque o Rian entrou mal, acho... Não é isso, eu achei que Aliás, o gol do Rodriguinho só saiu porque ele dividiu a bola com o goleiro. Não. O Arnaldo tinha, pelo jeito, falado que não tinha gostado muito, né, da entrada do Rian, ou que o Rian não tinha competido muito. Mas, ele perdeu um gol cara a cara com o goleiro, aí a bola voltou... Perdeu 5. Eu não estou criticando o Rian, só estou dizendo que ele, fisicamente, todo mundo pedindo o Rian no lugar do André. O André fez um jogo heróico, né? Então, calma. Perdeu um gol na linha também. Calma, né? Com... um jogo heróico, esse Arnaldo. Ô Arnaldo, cara, eu te amo, meu irmão. Você é demais, mas o jogo é heróico, você exagerou, hein? Perdeu um gol na linha, ele esticou o máximo. Tá bom, Tirone. Beleza. Não, tá bom, Anásio. Será que eu não posso argumentar às vezes? Eu posso falar? Eu acho que o Rian não entrou tão mal. Achei que o cara lutou, escorregou. Eu não tô brigando. Mas é meio cruel falar que o cara entrou mal. Como se não é assim. Não. O que eu tô dizendo, dá para entender porque ele não entrou mais cedo num jogo, num campo tão pesado. Ele é um jogador tão leve. É só isso. Eu só tô falando porque o Rian acaba sendo um objeto de crítica de um trabalho que está sendo muito bem feito com vários jogadores. Ninguém criticou hoje, ninguém falou que ele tinha que ter entrado antes. Não, você assistiu a transmissão? Eu assisti. Assisti a transmissão. Depois o Caio Ribeiro falou: tô gostando do Zubeldia, ele é legal. É mó barato que o Arnaldo fala que não, né, meu? Que não tá bravo, que não sei o quê.
Aí pergunta pro Tirone, você assistiu a transmissão, hein, Arnaldo? Tá certo, o Caio Ribeiro fez uma transmissão. Eu acho o mais interessante a gente ouvir hoje em dia pessoas que não acompanham o São Paulo toda hora, como o Cabral Neto, que é o outro comentarista, que fez um comentário excelente sobre o posicionamento dos caras. Assim, você não precisa criticar o Zubeldia. Ninguém está criticando o Zubeldia ou o Rian. Não, deixa eu falar. Ninguém precisa falar que o Zubeldia é grosso, ou entrou mal, ou não sei o quê, para defender o Rian. Para dizer que coisa. Eu não achei que ele entrou tão mal, só isso. Tá, achei que foi um jogo difícil para ele e tal, claro, tem todas as questões. No campo, entrou na hora certa e tudo bem. É só para explicar que ele ainda não está no ponto de jogar todas as partidas, dá para ver isso, né? Cara, como é que o Rian não está pronto? Se toda vez que o Rian entra, ele cria oportunidade de gol, ele cria oportunidades para os companheiros, mas muito mais que o André Silva, faz gols. Eu não consigo entender essa metodologia do São Paulo, nem esse entendimento dos meus amigos. Até pela questão física. Ele é mais frágil do que os outros, ele é mais mirrado. Ele vai ajudar, sobretudo nos jogos em casa. Aí, nesse caso aí da questão física do jogador, eu concordo que ele não tem tanto porte físico, o Rian. Mas, cara, se a gente for ficar olhando, lógico, não dá para você comparar lá, por exemplo, com o garoto lá do Palmeiras, que despontou, que está arrebentando e tal. Mas também não dá para você pegar e detonar, né? Assim, tipo, o jogador e tal, questão física, assim. Eu acho que não, cara. Eu acho que o jogador, ele tem elementos a mais que supre a necessidade daquilo que ele não tem. Então, ele tem alguns elementos especiais que vai suprir aquilo que ele não tem, né? Então, acho que o Rian, ele tem esses elementos especiais, ele bate muito bem na bola, né? É brigador, luta, incansável, assim como o Luca, assim como o Matheus Alves e outros jogadores da base que eu acho que já deveria estar aí recebendo mais oportunidades também. É isso. Meus amigos, então é isso a respeito do Zubeldia, só para um breve comentário que eu falei que eu ia falar. O Zubeldia tem os contras e os pró. Ele começou a utilizar a base por uma pressão, né, de nós jornalistas aqui cobrando a oportunidade da base. E também uma pressão que ele foi obrigado, na verdade. Não foi nem uma pressão nossa. Ele foi obrigado, porque começou a machucar todo mundo. Machucou Caleri, machucou Oscar, machucou Lucas. Ele teve que colocar os caras para jogar. E aí está sendo surpreendido mais uma vez por alguns garotos da base do São Paulo, que está ajudando o São Paulo. Então, assim, o Zubeldia tem méritos? Ele tem. Mas ele tem méritos de algumas coisas que forçadamente aconteceram. Essa, por exemplo, da base que ele não utilizava. Ele foi obrigado a utilizar e hoje ele está tendo um entendimento maior disso e já está falando que vai dar mais oportunidade para os garotos da base. Então, até aí, eu entendo esse conceito agora do Zubeldia de ele falar que vai usar a base. Vai usar porque ele está vendo que tem talento e está vendo que tem bons jogadores. Então, muito do que aconteceu aí na classificação de Libertadores, Copa do Brasil, até o próprio Campeonato Brasileiro aí, que tem dado até uma melhoradinha e tal, se deve muito a esses garotos da base também, que tem salvado. O São Paulo, por exemplo, contra o Grêmio, o Luca que entra, vai lá, né? Ou, aliás, na Libertadores, né? O Luca vai lá e faz o gol da classificação na Libertadores. Então, tem tudo isso para a gente poder entender e compreender. Tá bom? Um abraço, deixa o like, se inscreva e fiquem ligados aí que a gente vai ter uma grande novidade em breve para vocês, tá ok? Fica ligado.